Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Você já está planejando causar, né? A diva do canal está dizendo oi. Oi, é vídeo de comemoração de 500 inscritos e eu quero sair daqui. Me solta. Pois é, ela não tá bem humorada. Como eu falei pra vocês, vídeo de 500 inscritos, já tava prometendo há um tempo, e já passou um pouquinho aí de 500, né? E aqueles recados básicos antes de nós começarmos o vídeo e eu falar sobre o que se trata. Se inscreva no canal, curte, compartilha, se inscreve aí nas redes sociais vizinhas. Bem, eu pensei em montar para vocês, em comemoração dos 500 inscritos aí, o qual eu contasse para vocês os 5 crimes que mais me chocaram aí nesse decorrer de pesquisa sobre true crime da minha vida, né? E também tem muita gente que me pergunta, mas de todos os crimes que você já falou no canal ou que você tenha conhecimento, qual deles mais me chocam? Então, nós montamos aqui, né? Eu montei, na verdade, o Douglas me ajudou na produção, que é pessoal. Os top 5 crimes que mais me chocaram. Exceção de um, tem vídeo aqui no canal. Depois a gente deixa linkado aqui para vocês poderem ir lá, ver mais sobre esses crimes, porque eu vou falar muito por cima de cada um deles. Bom, em quinto lugar, é o caso das bruxas de Guaratuba. Para quem não está ligando o nome ao crime, é o caso do menino Evandro. Bem, o menino Evandro, ele desaparece. Depois ele é encontrado, né? O corpo dele é achado, faltando cabelo, faltando membros, faltando dentes. E o delegado da época que estava fazendo a investigação, simplesmente ele supõe, tá? 1992, eu falo para vocês que foi o ano, né? Ele supõe que foi ali um ritual de magia e ele começa a prender um bando de pessoas sem provas. Simplesmente ele prende um senhor que servia ali a uma seita, não sei se eu posso falar seita, e algumas mulheres também que são chamadas de bruxas. Essas pessoas, para elas confessarem o crime que elas não cometeram, elas foram colocadas, eu não posso falar essa palavra aqui no YouTube, mas elas sofreram durante o inquérito condições subhumanas que acontecia em épocas aqui do Brasil, né, um pouco soturnas, estou falando de 64 até 1985. Elas sofreram, né, essas pessoas sofreram esse tipo de tratamento e um ser humano ali sofrendo, né, apanhando, entre outras coisas, ele vai falar muitas vezes o que a polícia quer. É um caso assim que me choca porque simplesmente não, é um caso midiático, a gente precisa resolver rápido, vamos pegar aqui quem a gente acha que fez, o que a gente acha que aconteceu. E até hoje não se sabe de fato o que houve com o Evandro. Essas pessoas, elas estão soltas, elas, se eu não me engano, elas receberam alguma indenização do Estado, mas mesmo assim, né? Enquanto você fica criando assassinos, você poderia muito bem estar correndo atrás de quem fez aquilo. Concordam? Esse é o quinto lugar. Em quarto lugar, é um caso que eu falei aqui no canal, que é o crime do poço, que um químico chamado Paulo, ele era criado ali com as irmãs e com a mãe. E um homem, aquele homem que trabalha, casa. E ele era muito jovem, ele estava na casa dos 20 anos. Esse crime ele é mais antigo, ele aconteceu em 1948. Era aquele negócio um pouco da família ainda, se envolver em relações amorosas, principalmente dos filhos. Aí o Paulo, ele era um prodígio, gente. Ele era um professor de química e trabalhava no laboratório da USP. Então, aquilo ali era maravilhoso. Só que ele começa a sair com uma moça, a qual a mãe e as irmãs não aprovavam. Ele fez algumas tentativas para que a família entendesse que ele estava apaixonado por essa moça, até que ele se cansa e simplesmente, meu amor, você também quer contar? A PF quer contar sobre os casos. Simplesmente as irmãs e a mãe desaparece.
E a vizinhança começa a perguntar pro Paulo, poxa, cadê suas irmãs? Cadê sua mãe? A primeira desculpa é que elas foram viajar. E depois ele fala, elas sofreram um acidente lá no sul e faleceram e foram enterradas por lá mesmo. Aí, gente, vizinho é um negócio que quando quer ser fofoqueiro, a arte de fofocar às vezes, gente, né, é mais eficaz do que a investigação criminal. Tem gente que eu vou contar pra vocês. A arte da fofoca. Porque ficaram tão em cima que levantou ali a suspeita. Ué, mas cadê os corpos? Enterrado aonde? Em que lugar? E não se havia resposta para essas perguntas. Foi quando não tinha mais o que fazer, o cerco foi se fechando. A polícia apareceu na casa do Paulo para investigar o caso. E lembra que eu falei para vocês que ele era químico? Ele tinha um poço em casa, segundo ele, para fazer experimentos e tudo mais lá, coisas voltadas à profissão dele. E a polícia pede para investigar. Então, quando removem ali a tampa desse poço, eles encontram a mãe e as irmãs amarradas pelos punhos ali dentro do poço. Não tem mais como o Paulo fugir. Ele entra em casa, pede para utilizar o banheiro e nisso a polícia só escuta um disparo de dentro do banheiro. Ele ceifa a própria vida. E para vocês terem uma ideia, do estado que estavam esses corpos, um dos bombeiros ali que foi retirar os restos mortais da mãe e das irmãs, pegou aí uma infecção cadavérica e o bombeiro morreu, gente. Então, assim, é uma história de várias vítimas, né? E bizarro você simplesmente ter um corpo, liquidar quem tá ali atrapalhando seus planos, jogar, tampar. Ou ele tinha conhecimento químico por conta da profissão, jogou alguma coisa ali que deu uma neutralizada no cheiro, não 100%, porque ainda se tinha o cheiro ali pós-morte, que é um cheiro muito forte. Em terceiro lugar, a nossa medalha aí de bronze. Gente, esse caso, pra mim, eu só não coloquei ele em primeiro lugar porque ele não é contemporâneo meu, porque isso aconteceu na década de 70. Mas se tivesse sido numa época que eu já estava viva, com certeza ele seria o primeiro lugar. É um caso de ganância humana. Não ter água num prédio cheio de trabalhador. Não ter, gente, nenhuma proteção, sabe? Um lugar que, tudo bem, ali na década de 70, os móveis, as cortinas, eles eram inflamáveis, a gente sabe disso. Olha, pra mim foi um dos casos, assim, mais difíceis de gravar. Em alguns momentos eu tive que parar, porque falar sobre isso até hoje me choca muito. Em diversas ocasiões, né, para quem não sabe, tem aí o caso das 13 almas, que eram as 13 pessoas que entraram. Oi, filha. Que entraram no elevador, e elevador incêndio, mas ali no desespero. E essas pessoas, elas estavam tão carbonizadas que não deu para fazer o reconhecimento. E também anos 70, né, gente? O DNA, a década ali, não ajudava muito. E o que fizeram? Na década de 70, sem conseguir reconhecer, infelizmente, ali as pessoas, colocaram simbolicamente 13, né, com os restos mortais, 13 túmulos num cemitério aqui em São Paulo, aqui na Zona Leste. E eu sempre vou lá, né, visitar as 13 almas. Um ritual que as pessoas colocam copos de água, jogam a água no túmulo, né, de cada uma delas. Algumas levam leite, que dizem que leite melhora a intoxicação provocada por fumaça. E há relatos que os coveiros, né, o pessoal, segurança que trabalha ali, escutam gritos perto ali da cova, das pessoas das covas, né, e realmente, para quem viveu, se não me engano foi em 74 o edifício Joelma, 73, 74, se eu não estou enganada. E para quem acompanhou ali, gente, pelo amor de Deus, eu fico pensando o desespero dos bombeiros em ter que encaixar
uma escada na outra. Enquanto resgatava um, chegava o outro, já tinha morrido intoxicado, já tinha se jogado. E tudo por ganância humana. Claro, você tem um estacionamento lá nos primeiros andares, vai render muito mais dinheiro do que a vida de uma pessoa, né? Então, para mim, isso subhumano é um caso criminal que mexe muito comigo. Tem a parte sobrenatural, a parte aí das 13 almas, que também tem vídeo aqui no canal, mas, meu Deus do céu, é muito emblemático. Até hoje, sabe, não tem justificativa e ninguém pagou, tá? Ninguém pagou. Aí, parece piada, mas infelizmente não é. Segundo lugar no meu ranking. Pessoal, não é o amor da vida do Beto Ribeiro. Que eu faço lá o Suzanômetro. Beto, te amo. Indico o canal do Beto Ribeiro. Betinho, não foi dessa vez que a diva do crime ganhou. Então, quem é a diva do crime do Beto Ribeiro? Quem acompanha o Beto aí, é bebete que nem eu, sabe que eu estou falando da Suzane von Richthofen. Se você estava vivendo dentro de uma bolha e nunca ouviu falar, a Suzane, ali na década de 2000, começou a namorar um rapaz que não era tão abastardo como ela, e ela convenceu a esse rapaz e ao cunhado simplesmente ceifarem de uma forma extremamente violenta a vida dos pais dela. E, gente, com enredo de novela mexicana, porque ela foi ao enterro de barriguinha saradíssima de fora, como se nada tivesse acontecendo. Não caiu uma lágrima quando ela chorava. Depois, na delegacia, claro, um bando de coisas que começaram a aparecer que apontavam a ela. Ela seria investigada, ela e o namorado. Daí ela está... Você pensa, você está aqui... eu sempre esqueço. DHPP. O DHPP de São Paulo, você está aqui no DHPP. Gente, em primeiro lugar, delegacia, não tem o menor clima pra eu sentar no colo do meu marido e começar a dar beijinho no colo na boca do meu marido lá. Douglas, te amo. Por mais que eu ame o Douglas, não tem clima. Não é lugar. Você tá numa delegacia, a delegacia já é um lugar tenso, você não tá lá porque você vai tomar um cafezinho com o delegado porque você está com saudades dele. Pode até ser, mas não era o caso. E os policiais ali retratam que foram ali até ela falar, filha, o que é isso? A delegacia não é pra isso, ela tava sentada no colo do namorado, beijando o namorado, de beijinho, de carinhozinho. Depois que o caso é descoberto, é óbvio que ela vai jogar toda a culpa no namorado. E começou aí a epopeia dela, rodando por várias cadeias, até parar ela no Tremembé e virar celebridade. Sim, essa jovem que foi capaz de fazer o que fez com os pais, essa jovem é bastarda, que aparentemente tinha uma vida perfeita. É jovem porque na época tinha 19. É jovem porque... e até hoje ela tem um pouco mais de idade que eu. A Suzane, acho que ela deve estar com uns 42, 43 anos. Hoje é uma mulher já. Na época 19. Tá solta. Casou de novo, teve filho, tá? Eu quero só ver quando ela tiver que explicar essa história pro filho dela. Eu matei os seus avós. Pois é, meu amorzinho, pois é. E ainda tem fãs no Instagram lá que falam que entendem o que ela fez. Muito engraçado, gente. Se vocês puderem procurar. Eu não sei se tá mais, mas eu gosto muito do Ulysses Campbell, que fez aí a trilogia das Mulheres Assassinas e tem o livro sobre a Suzane von Richthofen, que maravilhoso. Aí eu vi e o Ulysses Campbell, ele contando também é muito engraçado. Ele foi entrevistar lá um ser humano que dizia que era fã da Suzane, que entendia a Suzane, papá, popó. Um lugar assim, meio baixa renda, o menino tava no escuro. Aí, quando o Campbell faz a pergunta, por que você fala que entende a Suzane? Ele fala, eu entendo a Suzane, a gente só viu o quê? Pá! Na cabeça do ser humano. E aí, claro que o Ulisses ficou sem entender nada, a live o menino deve ter desligado, provavelmente a mãe ou o pai, que viu o absurdo lá que o filhinho tava falando, né? E me choca muito, gente, porque ela é perversa, ela é maquiavélica, ela é manipuladora. E se não fosse o namorado, teria sido qualquer outro que ela teria manipulado pra fazer. Ela só não queria sujar as mãos de sangue.
Só isso. E não foi ela que inventou esse método, mas infelizmente eu postei até no canal esses dias. Esse método aí de ceifar a vida dos seus progenitores parece que tá em alta de novo, né? Porque nós temos a nova Suzane aí, desses dias que eu vou fazer um caso, que ela ceifou a vida do próprio pai. Virou, ela é tipo Coca-Cola, Johnson Johnson, né? Não é, a gente não usa haste plástica, a gente usa cotonete. É fazer a Suzane. Virou paradigma criminal. Você faz a Suzane. Pra vocês verem só. Matar o pai, mãe, Pequena garrafinha. por motivos bestas, idiotas. Motivos fúteis, né? Menos do que fúteis, virou verbo. Você fez a Suzane. Sim, mas isso acontece, gente, porque depois do crime da Suzane, e minha filha tá chorando, e vamos retirar a moça. Depois do crime da Suzane, a lei reconhece que, gente, matou os pais, vai receber herança, e essas leis começaram a ser revistas, né? E mesmo assim, ele ainda herda o apartamento, se eu não me engano, da avó paterna, que é um apartamento que, ó, vale bastante dinheiro. Lembrando que o pai tinha uma profissão muito conceituada e a mãe também. 2 profissionais muito reconhecidos e que infelizmente tiveram esse fim. E, gente, motivo torpe, fútil, planejado, maquiavélica, em que ainda posa de princesa da Disney. Primeiro lugar, medalha de ouro. É um crime que é contemporâneo meu, eu já estava viva. Gente, esse crime, eu me lembro que ele me marcou tanto porque foi a primeira vez que eu, de fato, comecei a ver a crueldade humana. E não tinha nem como você não ver, porque jornais como o nosso saudoso, só que não Notícias Populares, trouxeram estampados na primeira capa, tá? O corpo da vítima. Que foi o caso da Dani, né? O caso da Daniela Pérez, que aconteceu lá em 28 de dezembro de 1992, 28, 29. Era super próximo do Natal, Ano Novo, essas festas de final de ano. O algoz dela fazia novela com ela. Não gosto nem de falar o nome desse homem, gente. Ele já foi que o diabo carregue. Falo sim, tá? Porque pra mim ele tirou a vida de uma menina de 22 anos por um motivo fútil e torpe também. Não só ele, como a digníssima esposa dele. A novela era de Corpo e Alma, 1992. A Dani, gente, ela estava em ascensão. Ela tinha vindo de O Dono do Mundo, do Caranga do Japão, de uma outra novela que a Cláudia Abreu alugava a barriga. Barriga de Aluguel. Isso, Barriga de Aluguel. E ela vinha de sucessos, assim, estrondosos. A Glória Pérez escreveu de Corpo e Alma e a Dani era filha da Glória. E a Dani conseguiu o papel, gente, porque a Dani era talentosa mesmo, tá? E por muita ironia do destino, não era esse ator, o senhor Guilherme de Pádua, não vai ter como não falar o nome desse infeliz, que ia fazer o par com a Dani, que ia ser o Bira e ela a Yasmin. Seria o Alexandre Frota, só que o Alexandre Frota, ele estava numa novela já no ar, e o autor e o diretor não dispensaram ele para fazer o Bira. E parece tudo, infelizmente, né, uma coisa assim que era inevitável. Ele fazia par romântico com ela, só que desde o início da trama já estava escrito que a Dani ficaria com o personagem do Fábio Assunção, que sim, era o real amor dela e tudo mais. Mas ela se envolveria com o Bira ali, que era um motorista de ônibus, no decorrer da novela. Só que quando ela termina com o Bira, o ator acha que tá perdendo espaço na novela. Tá? Se você quer entender melhor esse caso, eu tenho aqui no canal, inclusive é um dos casos mais assistidos aqui do canal, depois eu linko pra vocês. Vai até a Dani, fica cercando a Dani, pra Dani conversar com a mãe dela, que não sei o que, ele fica assediando a Dani. E, gente, a Dani muito bem casada com o Raul Gazola, também um homem lindo, ela linda, jovens. O que ele faz? Ele e a lindíssima esposa dele, né, entre aspas, a senhora
Paula Tomás, fazem uma arapuca pra Dani. Ele sai com a Dani ali do estúdio, começa a seguir a Dani desce do carro, aí a Paula desce junto, ele dá um soco tão violento que ele vira o maxilar da Dani, a Dani desmaia, e ele golpeia a Dani diversas vezes no pescoço e no tórax, tirando a vida dela. Outro horroroso também, que teve a coragem de ir ao velório. No mesmo dia, a polícia descobriu, no mesmo dia do velório, que tinha sido ele. E o esposo da Dani tem um surto de ódio, óbvio. E a frieza, cada vez que o Guilherme de Pádua, gente, fala sobre esse crime. É como se ele estivesse atuando no palco e ele fosse, assim, o grande protagonista. Ele não demonstra arrependimento em momento nenhum. Uma entrevista que ele dá, se não me engano, é por Marcelo Rezende. E o Marcelo pergunta assim, você se arrepende? Ele simplesmente olha pra cara do Marcelo do Marcelo Rezende e fala, o que você acha? Sabe, frio também. A Suzane, eu sei que ela é perversa, ela é fronteiriça, né? Mas o Guilherme de Pádua, gente, eu nunca li um laudo sobre ele. Acho que nem chegaram a fazer, mas se ele não é, eu não sou psiquiatra, mas a gente vai aprendendo um pouco com essas pesquisas e com esses estudos para o canal. Ele é um psicopata, porque ele é frio. Ele é frio. Ele chegou a escrever um livro contando a versão dele do crime, que foi, graças a Deus, recolhido. A Glória Pérez, ela pega a dor dela, guarda para ela, porque ninguém queria testemunhar e falar o que tinha realmente acontecido. Ela guarda essa dor para ela, gente, e começa a fazer aí um abaixo-assinado no país inteiro para que o crime que aconteceu virasse hediondo. Claro que a lei não retrocede. O Guilherme de Pádua já tinha feito o crime junto lá com a Paula Tomás. A Glória Pérez, gente, ela é uma pessoa assim que eu gostaria muito de dar um abraço nela, porque que mulher forte. Ela perdeu 2 filhos, gente. E ainda me vem um infeliz perguntando se ela tá preocupada em perder o cabelo porque ela fez quimioterapia. A mulher perdeu 2 filhos. Sendo que ela já sabia realmente que iria falecer, porque nasceu com algumas complicações. Viveu um pouco, mas... Agora a Dani, cheia de vida, ser tirada dela da forma que foi, e vamos perguntar se ela tá preocupada em perder o cabelo numa quimioterapia. Por conta dela, a lei enxergou, porque você podia matar um passarinho, não tô falando pra vocês sair matando passarinho por aí. Lá na Amazônia, que você pegava a pior prisão. Agora você matar um ser humano, do jeito que ele matou, do jeito que ele fez, com a crueldade que ele fez, não, ele não pegou praticamente nada. Morreu, porque tem na Globo, acho que tá na Globoplay, não, tá na Max, o Pacto Brutal. Dizem que quando ele viu, o coração não resistiu, né, não resistiu a... E virou pastor, morreu agorinha, o pastor lá dando... Esse crime, eu acho que, por eu ter 7 anos de idade na época, por eu ter visto muita coisa sobre, e a especulação da mídia nojenta. Até bati a boca de novo no microfone, vai ficar cheio de batom aqui. Lip tint. Não tá, ninguém tá me pagando nada, mas não sai. E baratinho, viu, gente? Acho que eu paguei o quê? R$10 nesse lip tint? Não. Mas é dica pra quem gosta. Eu só não lembro a marca, então não dá pra fazer merchan porque eu não lembro a marca. A marca no... E a mídia, no lugar de colocar Daniela Pérez, colocava Yasmin. E fotos dos dois se beijando na novela. Gente, já chega. Ai, não, ela se envolveu com ele. Ai, não. E se tivesse se envolvido? Ela merecia ter a vida ceifada dessa forma com 22 anos. Gente, como essa menina seria gigante hoje. Ela seria, assim, uma Fernanda Torres. Porque ela era muito boa. Enfim, eu falo da Dani, eu falo do Joelma, da Suzane.
são sentimentos diferentes de revolta. Agora, eu quero fazer uma menção honrosa, que é o crime do Castelinho da Rua Apa, que foi, acho que, meu primeiro vídeo. Os dois irmãos, em conflito, não concordavam o que fazer com o que restou. Saúde, meu filho, Deus te abençoe. Da riqueza do pai. Se desentenderam. Um dos irmãos ceifa a vida do outro irmão que não concordava com ele, da própria mãe. E se desvive, a gente pode falar isso, se desvive. Só que até hoje, investigações ali dizem que não foi muito bem assim que o negócio aconteceu. Mexeram na cena do crime. A posição da arma não dava para ele tirar a vida com aquele jeito que era, né, a balística ali. Foi feito o resultado do ferimento e tal. E se coloca uma quarta pessoa na cena. E realmente, ele tinha muitos credores. Aí, gente, a papelada sobre investigação. O carro sofre um acidente, perde a papelada. Sabe, é uma menção honrosa. O Castelinho da Rua Apa existe até hoje, tem uma ONG ali. Eu cheguei a visitar quando ele estava esquecido em São Paulo. Ele está entre a Rua Apa e a Avenida São João. A ONG, se não me engano, é uma ONG de mães ali. Para quem tem coragem, hoje não tem mais nada a ver com o crime, tá? Mas eu não gosto da energia do lugar. É a mesma coisa, as poucas vezes que eu passei ali perto de onde era o Joelma, já montaram outras coisas ali, tentaram lá. Mas a energia, mesma coisa, um parque da juventude, onde foi o Carandiru. Eu quero agradecer a vocês por ter chegado a 500 inscritos. No momento que esse vídeo saiu, eu acho que já está um pouquinho a mais de inscritos aí. É muito importante para mim. Eu sou apaixonada por true crimes, eu gosto muito desses assuntos de crimes e de mistérios do sobrenatural. Eu também trago aí toda segunda-feira os assuntos mais diversificados. Eu fiz um especial sobre o Raul. Tô batendo nesse microfone toda hora. Faz parte. Fiz um especial sobre o Raul. Eu falei também sobre o Cazuza. Eu gosto de trazer biografias de pessoas relevantes, né? E bateu aí do Raul ser o meu grande ídolo, assim, mas foi sem querer querendo. Não. Foi muito bem programado. Continuem aí acompanhando o canal. A nossa meta adora. A nossa meta adora. A nossa meta agora é que o canal continue crescendo. E crescer não só pra gente, mas pra vocês também. Quanto mais vocês acessam, compartilham, assistem, curtem, a gente também consegue oferecer para vocês vídeos de melhor qualidade. Né? A gente está investindo no microfone, investiu em outras coisas. Para quem trabalha com o YouTube sabe que essas coisas não são baratas, né? Com uma iluminação de qualidade e tudo mais. Então, eu agradeço a vocês, o Douglas também, a minha filha folga, ela já causou tanto que ela tinha de causar. E eu queria muito saber de vocês, quais são aí os top 5 crimes que vocês mais se chocaram e que chocam vocês até hoje. Eu vou falar meu primeiro, não vou falar nem meu top 5, meu primeiro. É da Diri. É verdade, o da Diri. O da Diri e o da Gypsy. É. Tem vídeo aqui no canal também. Tem 2 vídeos. Eu me lembro que quando o Douglas assistiu a série, gente, o Douglas ficou chocado. Chocado. E ele não entra no meu top 5, mas se tivesse um top 10, ele entraria com toda certeza. Assim, mãe, filho mata mãe, é horrível, mas a mãe usar filho daquele jeito é desumano. Com a síndrome de procuração aí. É Munchausen por procuração. E nesse mundo a gente vê que há de tudo e de todos, né, gente? Principalmente quando a gente investiga aí sobre crimes. Bom, eu vou ficando por aqui. A intenção não é realmente que o vídeo fique tão extenso. 26 minutos, mas o Douglas vai fazer as edições. Mas a primeira parte, Bom, eu vou ficando por aqui para não ficar longo. Lembra dos primeiros recados ali. E todo dia tem vídeo no canal. Espero vocês. Até a próxima.